Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes 7. É um texto um pouco grande, mas eu gostaria de ler todo o capítulo, porque enquanto eu estou lendo aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo já começa a falar aos nossos corações, fala ao seu e fala ao meu. Então preste atenção e já começa a usufruir daquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Então diz o seguinte: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para que eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também é todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço e pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelitas? Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, e disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias e as trombetas, e despedaçaram os cântaros,
e seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabete. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas, impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe as passagens pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lugar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão da além do Jordão. Feche os olhos, vamos orar. Meu Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e queremos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração neste momento. Nós sabemos, ó Deus, que palavras humanas, elas não mudam as pessoas, não tocam lá no profundo do coração, mas, Senhor, as palavras que vêm do Teu trono, Senhor, essas sim fazem toda a diferença na nossa vida. Por isso, Senhor, eu quero ser apenas um canal, Senhor, usado pelo Senhor nessa noite. Fala através de mim, ó Deus, tenha misericórdia, me dando a sabedoria, a inteligência, as palavras certas e, acima de tudo, a unção, Senhor, que é tão necessária para nós sermos usados pelo Senhor. Abençoa todos os presentes neste lugar, aqueles que estão agora também ouvindo através da internet, Senhor, esse culto ao vivo. Abençoa, Deus, abençoa todas as vidas, dá inteligência e sabedoria para que tenham um entendimento da Tua palavra e que possamos sair deste lugar verdadeiramente vitoriosos e abençoados, pois nós te pedimos isto no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. A vitória de Gideão sobre os midianitas é algo espetacular. O texto que nós acabamos de ler, nós vimos que Deus deu a oportunidade de Gideão vencer um grande exército com 300 homens. Deus não permitiu que fossem 32 mil homens, que não chegavam nem também aos pés do número de midianitas, amalequitas que estavam ali naquele vale. Não chegavam aos pés, porque era um grande exército, um exército muito poderoso, mas eram pelo menos 32 mil homens. E de repente, Deus fala com Gideão para que ele fosse ali apenas com 300 homens, depois de fazer alguns testes e alguns daqueles homens saírem, voltarem para suas casas. Deus dá toda uma estratégia a Gideão para que ele pudesse vencer ali os midianitas. Os midianitas eram inimigos terríveis, eles atacavam as terras do povo de Israel, eles tomavam as suas plantações, o seu gado, as suas ovelhas, destruíam tudo, levavam tudo que eles tinham, e assim aquilo estava acontecendo sobre o povo de Israel por muitos anos. E Deus levanta Gideão como um juiz para libertar o seu povo depois que o seu povo clama. O que eu acho interessante, que Gideão era um homem como eu e como você, uma pessoa comum. Nos capítulos anteriores, se você estiver ler depois com calma, você vai ver que ele teve medo, como muitas vezes nós temos medo. Ele teve dúvidas, ele se sentiu tão pequeno. Ele falou: olha, minha tribo é a menor, eu sou o menor da minha casa. Ele se sentiu
tão pequeno diante dos inimigos. Eles escondiam nas cavernas, eles escondiam nos buracos, eles escondiam nas rochas, quando vinham os inimigos. Ele era uma pessoa como nós, sujeito às mesmas paixões, os mesmos temores, as mesmas angústias que nós passamos, e ali Deus começa e chama Gideão. Gideão coloca Deus à prova, e Gideão vai para aquela batalha com 32 mil homens. Mas nós percebemos aqui claramente que quem deu a vitória foi Deus. Com 300 homens é impossível vencer um exército daquela magnitude, era impossível. Quem deu a vitória foi Deus. Quem nos dá a vitória é Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado: ó, quem nos dá a vitória é Deus, porque é Deus que nos dá a vitória. É Deus que nos dá a vitória. Às vezes a gente acha os problemas tão grandes, como Ele achou. Às vezes a gente vê o inimigo de um tamanho enorme, como Ele viu o inimigo de um tamanho enorme. Mas quem deu a vitória para Gideão foi Deus. Agora, é claro que nós precisamos entender qual é a nossa parte. Qual que é a nossa parte na vitória? Qual que é a minha parte e a sua parte na vitória? Deus dá a vitória, mas nós temos muitas vezes que fazer a nossa parte, como Gideão teve que fazer a sua parte, mesmo vendo o inimigo enorme, mesmo no momento da batalha, Deus falando com ele direto, e ele indo ali para aquele vale, mesmo ali ele teve dúvida, ao ponto de Deus falar: olha, você está ainda em dúvida, Gideão, você vai descer lá com o seu servo Pura, e vai até lá no arraial dos midianitas, e eu vou te mostrar que eu vou te dar a vitória. E chegando naquele local, ele vê duas pessoas conversando sobre um sonho que eles tiveram, e eles mesmo têm a revelação daquele sonho, dizendo: olha, esse sonho que você teve, é Gideão que virá e vai nos derrotar, vai derrotar todos os midianitas. Esse sonho, Deus me mostrou que será isso. O próprio inimigo estava ali revelando, trazendo para Gideão, e Gideão sobe ali, já animado, já sabedor que ele teria vitória. Mas nós vemos que é preciso algumas coisas para a gente obter a nossa vitória. E qual é a minha parte, qual é a sua parte nessa vitória? E eu queria falar sobre isso, porque a vitória quem dá é Deus. Entenda isso, é Deus que nos dá a vitória. Por maior que pareça o desafio, por maior que seja o gigante, por maior que seja o exército que você está enfrentando, por maior que seja aquela batalha, é Deus que vai te dar a vitória. Agora entenda que é preciso que você faça a sua parte para que você tenha a vitória. E aqui nós vemos muitas coisas que eu poderia falar nessa noite, mas eu queria falar de algumas que Deus colocou no meu coração como essenciais para a gente ter a nossa vitória, para a gente fazer a nossa parte. E a primeira delas é não ter medo. No versículo de número 3, diz o seguinte: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Então a primeira coisa para nós, para Deus nos dar a vitória, é nós perdermos o medo, nós termos a coragem. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, de medo. Deus não nos deu esse espírito. Deus nos deu um espírito de coragem. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós ficamos com coragem de enfrentar situações. Nós somos capazes de enfrentar os gigantes. Nós somos capazes de enfrentar os exércitos, os problemas que sobrevêm sobre a nossa vida. Então nós vemos aqui de que forma clara que Deus falou: olha, você não pode vencer com esse exército todo,
Porque tem muita gente que vai se acovardar no momento da batalha, que vai ficar com medo no momento da batalha. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não estar com medo e não ficar ouvindo as pessoas que estão ao nosso redor, que estão com medo também. Porque tem gente que eles começam a dizer: nós não vamos ser capazes de vencer essa batalha. Às vezes isso em família, e às vezes numa empresa, tem pessoas que vão tentar levar de forma negativa, trazendo os seus temores para o nosso coração, e nós começamos a ter medo. Quantas pessoas que chegam perto da gente e falam: nosso país não tem jeito não, a situação parece que cada vez fica mais difícil, mas nós vamos ter a vitória em nome de Jesus, porque nós somos do Senhor. Nós não somos daqueles que têm medo, nós não somos daqueles que não têm coragem de enfrentar os exércitos que virão pelas nossas frentes, porque nós sabemos que quem dá a vitória é Deus. Nós precisamos não ter medo, porque nós vamos ter a vitória no nome de Jesus. Quantas pessoas que não conquistam um vestibular porque não têm a coragem de fazer o vestibular? Quantas pessoas que não conseguem um emprego melhor porque não têm a coragem de sair correndo atrás e colocando currículos, estão com medo: eu vou ficar decepcionado. Tenha coragem. Quantas pessoas que não têm a coragem de ir para frente, de enfrentar situações, e por isso são tão derrotadas. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, tem um versículo que é maravilhoso, num momento tão difícil da vida de Josué, que ele tinha perdido o seu amigo, o seu instrutor, aquele que era o seu líder, que era Moisés, e Deus chega para ele e diz o seguinte: não te mandei eu, esforça-te em bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você acredita que Deus está com você por onde você anda? Se tem uma coisa que contraria Deus, que deixa Deus entristecido, é quando nós nos enchemos de temores, porque isso é contra totalmente os ensinamentos da palavra de Deus, que Ele quer que nós tenhamos fé, e o medo é contrário à fé. Quando eu tenho medo é porque eu estou duvidando que Deus vai estar ao meu lado. Quando eu tenho medo, eu estou duvidando que Deus vai me dar a vitória, ou seja, eu não estou tendo fé, e certamente serei derrotado. Por isso Deus falou: olha, quem for covarde, quem for medroso, que volte, porque eu não posso dar a vitória para um povo medroso, eu não posso dar a vitória por alguém que não tenha coragem de enfrentar as situações da vida. Talvez você tenha estado dessa forma, estático, sem medo de avançar, com medo, sem coragem de avançar na vida, sem ir para frente, e Deus está falando com você nesta noite: não seja covarde, não seja tímido, porque eu quero te dar a vitória, eu posso te dar a vitória sou eu que dou, mas é preciso que você deixe o medo para trás, e tenha coragem de enfrentar a situação. Então, primeira coisa para eu ter a vitória, a minha parte, é não ter medo. Não posso ter medo. Se eu tiver medo, já estou derrotado, já não receberei a vitória. Deus pode te dar, você pode falar: mas eu sou pequeno, eu sou o menor da minha casa, como Gideão falou, mas você tem o maior de todos ao seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um Deus que luta as nossas lutas, que vai conosco por onde quer que andarmos, e nós confiamos nesse Deus. Segundo, a minha parte é ser vigilante. Quantas vezes nós somos derrotados porque não vigiamos? O versículo 5 diz isso: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Por quê?
Quem se abaixava de joelhos a beber, não podia ver o inimigo. Mas quem pegava a água e lambia com sua mão, ele estava atento. Ele estava atento às ações do inimigo. Se tem uma coisa que o diabo faz, é ficar ao nosso derredor, buscando a quem possa derrotar, a quem possa tragar. Ele quer nos ver totalmente derrotados, totalmente. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o plano de Satanás na nossa vida: matar os nossos sonhos, destruir a nossa família, roubar aquilo que Deus tem nos dado. Ele veio para isso. Esse é o plano e ele vive disso. Satanás vive disso. O inimigo vive dessa forma. E Deus, Ele não quer que nós fiquemos de forma nenhuma sem a vigilância necessária. O tempo todo nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar atentos às ações do inimigo. E por isso, Deus falou com Gideão: olha, aqueles que ficarem ali de joelhos para estar bebendo a água, você põe à parte também. Só aqueles que lamberem com sua mão. E sobrou só 300 que estavam vigilantes, que estavam atentos ao inimigo, que não descuidaram das ações do inimigo, estavam atentos. E o que Deus quer? Que estejamos atentos às ações do inimigo. Lá em Mateus 26, 41, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: vigiai e orai. Não é só orar não, oração é fundamental na nossa vida, mas ele diz: vigiai e orai para que não entrais em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes nós somos derrotados pela nossa carne? Quantas vezes nós nos posicionamos mal nas batalhas dessa vida? Quantas vezes nós damos lugar ao inimigo e ele entra na nossa vida e nós perdemos grandes batalhas porque nós demos lugar a ele? Uma brechazinha. Começamos assim: não tem problema, não tem importância, o que é que tem fazer isso? E o inimigo vai entrando e vai destruindo. Quando assustamos, nós perdemos a batalha. O que Deus quer é um povo vigilante, que não dá lugar em momento algum para Satanás, para que possamos olhar para o inimigo e já ver o inimigo derrotado em nome de Jesus. Então que você possa pensar sobre isso. Lá em Mateus 10,16, Jesus também diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes como as serpentes. Olha, vocês estão no meio de lobos. Nós vivemos num mundo que tem gente má. Os exércitos do inimigo levanta pessoas querendo nos destruir a nossa vida, destruir os nossos sonhos, falar coisas para a gente que muitas vezes nos desanimam, que faz com que a gente desista de vencer as batalhas. Mas seja prudente como a serpente, simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Nós temos que estar atento ao inimigo, não podemos deixar de vigiar o tempo todo, porque se deixarmos de vigiar, nós seremos derrotados. Então fique atento àquilo que o inimigo possa tramar com a sua vida. Ore, mas vigie. É isso que Deus queria ensinar para eles, que com o inimigo a gente não brinca, o inimigo a gente não dá as costas, o inimigo a gente não fica com a espada abaixada, mas a espada do Espírito, que a palavra de Deus está sempre na nossa mão, para nós lutarmos. Como Jesus Cristo venceu o inimigo, nós também vencemos com a palavra de Deus. Então seja vigilante para que você possa derrotar o inimigo. Terceiro aspecto aqui, que é a nossa parte nessa batalha, para nós sermos vitoriosos, porque Deus vai nos dar a vitória,
mas Ele quer a nossa parte, que a gente faça a nossa parte. Então, atente sobre isso. Então, nós vemos, a terceira parte é quebrar o cântaro. Quando eles estavam, no versículo 19 diz o seguinte: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo já posto os guardas, e tocava as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Ele dividiu em 3 grupos, 100 estavam com ele, e ele falou: olha, vocês vão fazer o que eu fizer. Quebrar o cântaro aqui tem um simbolismo espiritual, que nós somos o cântaro de Deus, nós precisamos ser quebrados, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Se nós achamos que nós é que vamos vencer, que com a minha força, com a minha inteligência, com o meu poder, com a minha influência, eu sou mais que vencedor, já estou derrotado. Mas quando eu entendo e me quebro diante de Deus, e entendo que sem a ajuda de Deus, sem o poder de Deus, sem a intervenção de Deus, eu não teria vitória. Cada dia eu tenho vitória sobre vitória, porque Deus tem me dado a vitória. É assim que Deus queria que eles entendessem. Quebrar o cântaro ali era humilhar diante de Deus, é dizer: eu sou um vaso e eu preciso me quebrar diante do Senhor. Eu preciso estar com o meu coração quebrantado. Por isso lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6 diz o seguinte: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se nós queremos a exaltação, se nós queremos a vitória, nós temos que nos quebrar, nós temos que nos humilhar diante de Deus, nós temos que entender que não foi a nossa força. Deus falou com o seu povo quando ele estava saindo ali do deserto. Moisés transmitiu para o povo de forma muito clara: vocês não vão chegar na terra e falar, foi o meu braço que conquistou essa terra, porque eles não fizeram absolutamente nada, apenas confiaram em Deus e entraram na terra prometida, porque quem fez tudo foi Deus. Quem fez com que houvesse maná para que eles alimentassem durante os 40 anos foi Deus. Quem mandou a água sair da rocha foi Deus. Quem fez com que as águas amargas se tornassem doces foi Deus. Quem mandou as cordonizes foi Deus. Quem os protegeu através da sua nuvem durante o dia e a noite com a coluna de fogo foi Deus. Foi Deus que fez tudo. Quem fez com que as suas vestes, as suas sandálias não se envelhecessem durante 40 anos, enquanto eles andavam no deserto? Foi Deus. Tudo foi Deus. É Deus que nos coloca na terra prometida, é Deus que nos dá as vitórias, é Deus. Então, se nós queremos a vitória, nós temos que nos humilhar e entender: tudo vem de Deus, todo dom, todo talento, toda força, todo poder, toda autoridade vem de Deus. Se nós tivermos essa consciência, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos entender, quebrar o cântaro, nos humilharmos diante de Deus. Tiago 4,10 também diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Nós vemos Jesus Cristo, quando viu duas pessoas orando, o fariseu e um publicano. O fariseu batia no seu peito e dizia: eu dou dízimo de todas as coisas, eu jejuo 2 vezes por semana. Não que seja errado dar o dízimo, é claro que ele estava certo. Não que seja errado jejuar, não que seja errado
fazer aquilo que o fariseu estava fazendo, mas ele falava daquilo com orgulho, como se fosse ele merecedor das bênçãos de Deus. E o publicano batia no seu peito e dizia: eu sou um miserável pecador, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus falou: quem foi justificado para sua casa? Foi o publicano, porque ele se humilhou. Porque as nossas justiças diante de Deus são como trapo de imundícia, não representam nada. Nós temos que fazer a justiça, nós temos que procurar ter o caráter de Cristo, mas por mais que estejamos aperfeiçoando, sempre haverá falhas, sempre não seremos merecedores da misericórdia de Deus, mas Ele, apesar de tudo, Ele nos abençoa. Apesar das falhas na vida de Gideão, leia a vida dele, quantas falhas, quantas imperfeições, quantas vezes ele duvidou, mas Deus, pela sua misericórdia, deu a vitória. Então ele queria que ele entendesse, e que nós entendêssemos, que quando nós nos humilhamos diante de Deus, a vitória virá, no nome de Jesus. E quarto e último, qual é a nossa parte para que tenhamos a vitória vindo de Deus? Nós temos que entender que a vitória vem de Deus, é Ele que deu a vitória. Nós temos que manter a tocha acesa. Aqui no versículo 20 diz o seguinte: assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas. As tochas acesas. O que Jesus Cristo ele disse lá em Mateus 5, 14 a 16: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, é preciso que a gente tenha entendimento que as nossas tochas têm que estar acesas. Vós sois a luz do mundo. Ele não queria derrotar os seus inimigos na escuridão. Ele queria que aquela luz, quando foi acesa por todos, as tochas acesas daqueles 300 homens, que eles entendessem que eles eram diferentes daqueles que estavam ali, dos seus inimigos, que estavam em trevas, que amavam o mal, que perpetuavam o mal, que não tinham um bom caráter, que não adoravam ao Deus verdadeiro e real. Eles queriam que eles entendessem que eles eram diferentes, que eles eram luz nessa terra, como Deus quer que entendamos que somos luz nessa terra, e Deus só pode nos dar a vitória quando nós somos luz, quando nós estamos nos afastando do pecado, porque o pecado, ele faz com que a nossa vida não tenha a luz de Cristo. Nós perdemos a luz de Cristo quando estamos em pecado, mas quando nós estamos nos afastando do pecado, a luz de Cristo brilha em nós. E a palavra de Deus, Jesus Cristo falou: olha, a luz não foi feita para ser colocada debaixo do alqueire, não, mas ela foi para colocar no velador, para ela iluminar, para ela mostrar quem é Deus, para mostrar realmente que nós somos e fazemos a diferença nesse mundo. Se nós queremos a vitória na nossa vida, nós temos que ser um povo diferente. E para iluminar a luz, a lâmpada, naquele caso, naquele tempo, hoje nós temos a luz elétrica, mas eram lamparinas. Ela precisa, estar exposta.
Ela precisa estar, quanto mais alta ela é colocada, quanto mais levanta, ela é levantada, mais ela ilumina. Se você pegar num dia que faltar luz na sua casa, e você pegar uma vela, e você colocar ela bem baixo, você vai ver que ela vai iluminar pouco. Mas quando você coloca, quanto mais alto você vai levantando essa vela, mais ela ilumina o ambiente. Então a luz, ela precisa estar exposta. Isso fala das obras, daquilo que devemos fazer. Será que temos iluminado esse mundo? Será que temos feito bem para o nosso próximo? Será que temos dado um bom testemunho de vida cristã? Será que temos iluminado de verdade? Ou a nossa luz não ilumina absolutamente nada? Não faz diferença, está quase apagando, está um fiapo de luz. Precisamos expor a nossa luz, ela precisa estar alta para que Deus seja glorificado. Quando eles acenderam aquelas tochas, Deus foi glorificado, porque o inimigo foi derrotado, e Deus foi glorificado. Será que a nossa vida tem glorificado o nome do nosso Deus, ou não? Segundo, a luz, para que ela ilumine o pavio, ele precisa estar no lugar certo, acertado. Se o pavio estiver torto, se o pavio estiver curto, não vai de forma nenhuma iluminar. Isso fala do nosso caráter. O nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo. Será que temos demonstrado o caráter de Cristo? Será que a nossa vida realmente é parecida com a vida de Jesus? Nós temos procurado e lutado para que a nossa vida seja parecida com a vida de Jesus. E ainda, para que a lâmpada pudesse iluminar, tinha que ter o azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há possibilidade de nós iluminarmos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que quebrar o cântaro e a tocha está acesa. Sermos pessoas que iluminam esse mundo que está em trevas. Precisamos ter o caráter de Cristo e precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você tem feito a sua parte? Deus está querendo nos dar a vitória. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do seu problema, não importa a dificuldade. Saiba você que Deus, Ele pode te dar a vitória. Se você não tiver medo, se você estiver vigilante, se você se humilhar diante de Deus, quebrando o cântaro, e se a sua luz refletir a luz de Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu não sei qual é a sua luta, qual é o exército que está à sua frente, qual a sua dificuldade, mas eu sei que o Deus de Gideão não mudou. O Deus de Gideão é o nosso Deus que está aqui nessa noite, um Deus que luta as nossas lutas, que nos dá vitória, não com muitos, não porque sejamos maiores ou mais poderosos que o inimigo, mas o Deus que é maior do que tudo, o Deus que é capaz de nos dar as vitórias, Ele pode te dar a vitória nessa noite em nome de Jesus.
Talvez você tenha estado com medo de enfrentar as situações, esse gigante que tem te atormentado. Ou talvez está faltando vigilância. O Espírito Santo está te mostrando alguma brecha que você tem dado para o inimigo. Não dê lugar para o inimigo. Ou talvez está faltando você dar glórias a Deus, se quebrantar diante de Deus. Quantas vezes seu coração, você acha que as suas vitórias têm vindo por você, porque você é inteligente, porque você tem força, porque você tem influência. E quantas vezes nós somos derrotados porque a luz de Cristo não tem brilhado em nós. Nós não temos dado um exemplo de vida cristã. Nosso caráter não se parece nada com o caráter de Cristo. Nós queremos as vitórias, mas não queremos agir de forma correta, com boas obras. Se Deus falou o seu coração, se tem alguma coisa que precisa ser mudada em você nessa noite, se tem alguma coisa que eu falei, que o Espírito Santo te incomodou nessa noite, eu queria te convidar a ser um vitorioso, porque Deus vai te dar a vitória se houver mudança. Deus, como fez com Gideão, derrotou o inimigo, Ele vai te dar a vitória também em nome de Jesus. Deus falou ao seu coração. Eu queria te desafiar a ficar em pé neste momento e falar com o Senhor. Senhor, eu entendi, essa palavra foi para mim, e eu quero essa mudança. Fale com Deus, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que é a sua parte, e precisa ser mudado. É um momento seu com Deus. E se Deus falou no seu coração, não deixe de falar com Ele. Senhor, eu entendi, eu quero, eu recebo. E eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória. O inimigo vai ser confundido, e ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Eu queria orar com você. Queria que você colocasse a sua mão no seu coração e falasse com Deus. Deus, tira todo o medo. Deus, que eu possa ser vigilante, que eu não dê brecha para o inimigo. Deus, eu me humilho diante da tua presença nessa noite. Eu entendo que só o Senhor pode me dar a vitória. Não é a minha força, não é o meu braço. Deus, eu quero ser luz, eu quero dar testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque tudo na tua palavra, o Senhor tem ensinamentos para a gente. Quantos outros ensinamentos nós poderíamos falar nesse texto? Mas Senhor, eu creio que é isso que o Senhor quis para as nossas vidas nessa noite. Então aqui os teus servos, em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, Senhor, eu já posso vê-los pela fé, olhando para o inimigo, com as suas tochas acesas nas suas mãos, com seus cântaros quebrados, Senhor, e olhando o inimigo, afugentado, Senhor, derrotado, porque é isso que o Senhor vai fazer em nome de Jesus Cristo. Porque Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo medo, eu repreendo toda brecha
na vida desses queridos irmãos, e que eles possam sair deste lugar, Senhor, com a certeza no coração, que o Senhor é que dá a vitória, mas que eles vão fazer a parte deles, em nome de Jesus Cristo. Deus, toma, Senhor, cada um deles, Senhor, pela fé, eu já posso olhar, Senhor, cada um deles sendo vitorioso, abençoado, em nome de Jesus Cristo. Todo mal possa ser repreendido, derrotado na vida desses irmãos, e que eles possam acreditar de verdade, sair deste lugar cheios de fé, não com medo, mas crendo na sua bênção, na sua vitória, pois nós pedimos isso, Senhor, no nome maravilhoso, poderoso, naquele que só Ele pode nos dar vitória, que é o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.